bom dia, quem vos fala é o professor William. E o assunto de hoje é hardware para games. Iremos abordar o hardware de maneira geral, mas aprofundaremos no assunto hardware para games. Todo processamento computacional, no seu estado da arte, consiste no arranjo de bits e bytes, ou seja, no processamento de bits e bytes. Possuímos também as linguagens de programação. Possuímos linguagens de alto nível e linguagem de baixo nível. Por meio de programas específicos de computador, conseguimos transformar a linguagem de alto nível em linguagem de baixo nível. A linguagem de alto nível, ela consiste naquela linguagem em que o homem consegue interagir de forma natural. Por exemplo, if, else, while, for, begin, entre outros tantos comandos que nós, programadores, utilizamos para programar o nosso computador. Então, resumidamente, é aquela linguagem que o homem, o ser humano, consegue programar o computador de fato. Após essa programação inicial por meio dessa linguagem de alto nível, o programa ele vai ser responsável por transformar a linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível, que é aquela linguagem que o computador consegue interagir de forma natural, que são os zeros e os uns. Esses zeros e uns representam os pulsos elétrico-eletrônicos que fazem com que de fato o nosso computador funcione. Por meio dessa ilustração, podemos observar todo o contexto de sistema, onde envolvemos um fluxo de entrada, o processamento de fato e a saída. E por meio da saída, podemos fazer uma comparação com a entrada e definimos como feedback ou retroalimentação. Basicamente, o processamento consiste em, por meio de um fluxo de entrada, submeter essa entrada ao processamento, regras de programação, matemática, estatística e outras que nós podemos definir. E por meio do processador, obter um resultado, no caso, a saída. Vamos falar sobre o processador, que é a CPU, a unidade central de processamento. É o dispositivo que executa todo o processamento no nosso computador. O processador ele sofreu uma evolução ao longo do tempo. Nós partimos de processadores mais simples, que tinham um poder de processamento menor, até os processadores mais elaborados que conseguem processar grandes quantidades de dados. Nós temos basicamente dois grandes fabricantes de processadores para os computadores que utilizamos tanto nas empresas quanto nas residências, que é a Intel e a AMD. Esses processadores eles são utilizados nos diversos tipos de dispositivos: computadores, notebooks, celulares, TV Box, que são aqueles dispositivos que fazem com que a nossa TV ela de fato funcione, na própria televisão, no televisor. Então, esses equipamentos eles necessitam de um processador, o qual vai processar os dados e transformá-los em informação. Temos um outro dispositivo chamado de memória, a memória RAM, dispositivo que armazena temporariamente os dados para processamento. Essa memória ela é de acesso aleatório. Além disso, toda vez que nós desligamos os dispositivos, todos aqueles dados que estão nessa memória aleatória, eles são de fato perdidos. Nós não conseguimos recuperar ele depois. Nós também, assim como a CPU, unidade central de processamento, tivemos uma evolução com relação ao dispositivo de memória. Nós saímos de dispositivos com uma capacidade inferior de armazenamento e passamos para dispositivos com capacidades maiores de armazenamento, assim como a velocidade de acesso a esses dados. Então hoje nós utilizamos de forma comercial o tipo de memória chamado DDR4 e nós já estamos utilizando a memória chamada DDR5.
que isso significa? Capacidade maior de armazenamento e velocidade de acesso aos dados maior também. Nós possuímos também as unidades de armazenamento, que são dispositivos que armazenam definitivamente os dados processados. Temos basicamente dois tipos, os HDDs ou os SSDs. O HDD é o disco rígido, aquele que nós utilizamos com maior frequência no nosso computador, chamado também de hard disk ou hard drive. Nós temos também os SSDs, que são unidades de estado sólido. Ele é basicamente a mesma função que o HDD, porém ele não tem um mecanismo mecânico. Então, na ilustração, nós podemos visualizar o HDD, ao qual tem um disco, e por meio desse disco os dados podem ser escritos e podem ser gravados por meio de uma agulha. Essa agulha, nessa extremidade, ela possui uma cabeça magnética que é responsável por gravar e ler esses dados nesse disco. No SSD nós não temos mais esses dispositivos. Nós temos o que? Circuitos eletrônicos que fazem esse processo de leitura e de escrita dos dados. Nos computadores atuais, essa daqui é a peça mais lenta do nosso conjunto computacional. Por que é a peça mais lenta? Porque infelizmente ele ainda possui um componente mecânico, eletromecânico. Então aqui nós temos um motor, aqui nós temos um eletroímã que posiciona essa agulha aqui no nosso disco, e esse processo, por ser mecânico, ele se torna um processo muito lento. É o que faz com que um dos itens que faz com que o nosso computador ele ainda tenha uma velocidade reduzida. E nós temos, obviamente, também a evolução dos discos rígidos. Nós passamos aí da escala de metros, o tamanho do dispositivo, agora para centímetros. Então a gente pode observar que também houve uma evolução com relação a esse tipo de dispositivo no nosso cenário computacional. E obviamente nos dias atuais nós acabamos evoluindo tanto que nós conseguimos colocar os nossos dispositivos de armazenamento basicamente no tamanho de um dispositivo. Se a gente comparar esse dispositivo, a gente pode colocar uma moeda aqui do lado que a gente vai perceber que eles são bem pequenos, são bem reduzidos. E por fim, nós temos as placas de vídeos ou as GPUs, que são dispositivos com capacidade ampliada para o processamento de gráficos. O que isso significa? Que todo esse conjunto que a gente acabou de citar, que é o processamento, a unidade de armazenamento, nós destinamos para uma peça, para um circuito específico para o processamento de imagens e gráficos. Isso significa que nós teremos mais agilidade no processamento das imagens e dos gráficos. Podemos incluir também o som, o áudio nesse processamento. Quando o assunto é desenvolvimento de jogos, de games, trabalhar com imagens, obviamente nós precisaremos de um poder computacional, de um poder de processamento maior. E aí podemos então citar as placas de vídeo, as GPUs, ao nosso favor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, onde a gente fala um pouquinho sobre o hardware no contexto games, e eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado e até logo. Valeu!